Gente, boa tarde a todos. Espero que estejam tudo bem. Hoje tenho o prazer de apresentar mais um capítulo da série Webinars Gestão de Conhecimento da FNQ. E o tema hoje é Turismo, um potencial inexplorado no Brasil, desafios e oportunidades. Quem está conosco é o Márcio Santiago. Ele é presidente do Convention Bureau. A gente vai explicar um pouco mais o que é o Convention Bureau e os outros N cargos e iniciativas que o Márcio toca. Então, antes de mais nada, Márcio, boa tarde. Boa tarde, presidente Dausch. Prazer estar contigo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar compartilhando um pouco desse segmento que é tão importante na vida do brasileiro e de todo mundo, né? Porque é uma das atividades que mais tem gerado empregos nos últimos tempos. Com relação ao Convention Bureau, já você falando aí sobre as nossas atividades, Convention Bureau é uma instituição já centenária, né, que foi criada em Detroit e hoje tem mais de 2.500 Convention Bureaus no mundo inteiro, né? E eu tenho o privilégio de ser o presidente dessa organização aqui no Brasil, que congrega os conventions bureaus aqui brasileiros. Nós temos aqui cerca de 140 destinos que já têm conventions bureaus em pleno funcionamento. E o objetivo do convention bureau é promover o destino, captar negócios, eventos, né? E promover aí o relacionamento, né, institucional da nossa instituição com outras instituições, a exemplo da FNQ, que é um prazer, um privilégio a gente ter aí uma parceria com vocês e, sobretudo, nessa data, o carinho do convite que acabamos por receber. Espero contribuir aí com algum conhecimento que a gente tem com relação ao turismo. Você comentou antes, a gente vai falar mais tarde sobre isso, mas acho que poucos sabem, né, do volume do faturamento que esse setor cria e quantas pessoas estão envolvidas. Então, espera um pouquinho aí, nos conte depois que são números bem interessantes que ele vai nos trazer. Eu vou falar da FNQ, para quem não conhece a FNQ. Nós existimos desde 91, nós fomos criados na época do presidente Collor, quando ele anunciava a abertura de mercado, e o intuito era preparar as empresas no Brasil para se adequarem, né, se anteciparem, né, à entrada de várias empresas com um padrão de qualidade muito mais alto que o nosso. Então, a gente desenvolveu uma série de capacitações, práticas, processos, mas principalmente um prêmio, né, nacional da qualidade que perdurou durante muitos anos. Hoje esse prêmio é de gestão. O nosso principal, vamos dizer assim, produto é o MEG, é o Modelo de Excelência de Gestão. Ele está na sua 22ª edição, então cada 2 anos a gente renova esse modelo e ele congrega 8 fundamentos que trabalham aspectos super importantes, estratégicos, das organizações. Então a gente trabalha com esse diagnóstico do modelo, que passa pelas empresas e no final a gente entrega um relatório, né? Um relatório específico de maturidade da gestão e a gente ajuda então a implementar os pontos de melhoria. Nós temos modelos específicos, DRH, de saúde, inovação, ESG, saneamento, municípios e governos. Então, tem modelos para cada área e a gente oferece esse trabalho aí conforme a necessidade. Nós temos clientes particulares, escolas, municípios e também governo, que nem FINEP, NPI e ABDI. Temos cursos de vários tipos, né? Tanto do modelo como de plano estratégico, processo, e com isso a gente realmente tem um portfólio de serviços de apoio a empresas que podem, né, se apoiar na gente para melhorar a competitividade. Eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores que viabilizam o evento, a Micropower, né, que é o patrocinador master, o apoio educacional do Sesc Senac do Rio Grande do Sul, né, o FEComércio, e o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul, da União Brasileira para a Qualidade, o Movimento Catarinense pela Excelência e a ABQ, que é a Academia Brasileira da Qualidade. Quem não me conhece, meu nome é Ronald Dauch, eu sou engenheiro elétrico da USP. Eu atuei em várias empresas, fui 35 anos da Siemens, fui presidente de uma das empresas da Siemens e hoje coordeno a FNQ desde 2019. Então, Paulo, eu vou passar a apresentar você, né? O Márcio é advogado da OAB São Paulo, é empresário, tem um MBA na FIP em Economia e ele é conselheiro titular do Conselho Empresarial de Turismo da CNC, Confederação Nacional do Comércio e Turismo,
é conselheiro titular do Conselho Nacional de Turismo, como eu já comentei, é presidente e fundador da Federação de Convention Bureau, Convention Visitors Bureau do Estado de São Paulo. Ele vai explicar um pouco mais o que é o Convention Bureau. É presidente e fundador da IBARTED, que é o Instituto Brasileiro de Turismo e Tecnologias Educacionais, ex-secretário executivo do Conselho Estadual de Turismo do Estado de São Paulo, é presidente do Instituto Brasil Convention e Visitors Bureau, e é realizador dos salões regionais de turismo no estado de São Paulo. Também realizador do calendário oficial de eventos do estado de São Paulo, que aborda aspectos culturais, artísticos e turísticos. Participou do planejamento para divulgação do Brasil em vários eventos internacionais, em parceria com a Embratur e o Ministério do Turismo, e é coordenador do projeto A Retomada do Turismo, Contribuições para uma Recuperação Segura, Sustentável e Competitiva. E é presidente do Sinavip, RP, e sócio da RIB Incorporações, Administrações e Construções Limitada. Então, vocês podem ver com quem nós estamos falando, uma pessoa de uma bagagem enorme, uma formação muito longa e com uma experiência na área de turismo, né, incontestável. E eu vou começar com uma pergunta que eu sempre faço aos nossos convidados que normalmente têm um foco num setor, num tema, né? Me conta um pouco como um profissional, né, formado, né, advogado, né, decidiu se embrenhar ou seguir essa linha do turismo. Para mim é uma curiosidade, é bacana você explicar isso para o nosso. Bom, como é que isso de fato aconteceu, né? Eu me formei em Direito, me especializei na área de Direito Imobiliário e acabei construindo vários imóveis, né, prédios, etc., e também hotéis. E quando eu comecei a construir o hotel, naquela época, eu também me tornei presidente do Rotary, né? E a gente precisava arrecadar recursos para fazer a filantropia que o Rotary precisa, né? E aí eu acabei conhecendo um outro colega, um outro presidente de Rotary, era o presidente lá da cidade de Assis, e ele me falou que ele tinha feito um grande evento e que tinha dado um baita de um sucesso. E eu acabei realizando esse evento também, acabei capitaneando esse processo, e aí me envolvi na questão do turismo. O mote do evento era uma noite do turismo, né? Então a gente acabou atraindo várias pessoas e com isso nós conseguimos alguns brindes, né, para sortear, para distribuir entre os participantes do evento. E aí me aproximei muito do turismo. Então foram dois momentos. Um momento construindo hotel, que eu comecei a ver e estudar sobre o setor de turismo, a importância que ele tinha, e também como presidente do Rotary, fazendo um evento, né, que pudesse atrair as pessoas e com isso a gente conseguiu algum recurso para fazer a filantropia, enfim, como eu já disse. Bom, isso eu acabei entrando no setor de turismo e hoje eu tenho 90% das minhas ações são voltadas para o turismo e 10% para a construção civil e praticamente estou me aposentando da área do direito, né? Não, ainda tenho um escritório, mas não tenho recebido mais nenhum cliente, entendeu? Por conta desse envolvimento que é apaixonante, né? Que é um setor que tem uma perspectiva enorme no país de crescimento, entendeu? E que a gente está investindo muito forte nisso, nesse setor, para gerar negócio, para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, que é o turismo. O turismo é uma atividade apaixonante, né? E que não tem contraindicação, quer dizer, você acaba com isso se apaixonando, e quem entrou para o turismo, mesmo que en passant, acabou se apaixonando e se, vamos dizer, se consolidando nesse setor. Rapidamente, esse é a minha vida, por que que eu entrei nesse processo. Aí acabei conhecendo uma pessoa do Sebrae que me indicou um dia, olha, eu tenho uma entidade que é internacional, isso foi lá em 1990 e tal, você poderia ajudar a criar esses eventos aqui, ou essa instituição, que foi o Convention Bureau. Aí eu fui me informar como era, falei, puxa vida, é tudo de bom, né? Essa entidade nasceu em Detroit, né? Quem criou ela foi um jornalista, Milton Carmichael, lá na cidade de Detroit. E aí eu fui estudar e acabei, falei, puxa vida, eu acho que é um caminho, que é uma entidade empresarial, né? Mantida pela iniciativa privada. E aí acabei entrando, enveredando por esse caminho, onde eu estou até hoje, até o pescoço, como se diz, né? Então, assim, é uma satisfação enorme, né? Estar hoje atuando no turismo, ter dado a minha pequena contribuição, e é mais ou menos isso, a minha trajetória
dentro do porquê que hoje eu estou atuando no turismo. Seguindo a linha do nosso webinar aqui, né, desafios e oportunidades, eu vou falar do tema de oportunidades. Claro, quem mora aqui no Brasil conhece, né, as principais atrações turísticas. Às vezes, né, Márcio, nem sabe todas as atrações que existem, né? Atrações, né, lugares para visitar, etc. Mas se eu falar hoje em nível mundial, né, com tudo que o Brasil tem em termos de diversidade natural e cultural, o Brasil é um protagonista do turismo, internacional ou não? Ele é conhecido, poderia ser mais, se pudesse falar um pouco sobre isso, acho que é importante para a gente falar de oportunidades. Bom, o Brasil não é o protagonista nisso, né? Do setor de turismo, né? E a gente mensura isso, presidente, da maneira assim, da quantidade de turistas que a gente recebe no mundo, né? O Brasil está longe de ser protagonista nisso. Hoje nós estamos aí fazendo um trabalho junto com o Ministério do Turismo, que a gente rende a homenagem a ele, porque o ministro Celso tem feito um trabalho muito significativo, entendeu? Mas a gente ainda precisa trazer mais pessoas para o setor. Pra você ter uma ideia, o Brasil recebe 6 milhões e meio de turistas por ano, isso é o que tem acontecido nos últimos tempos. A perspectiva desse ano é muito boa. Qual De que é o valor, janeiro até Márcio? Desculpa, agora, qual que é o número de turistas? Eu acabei não ouvindo na aqui. última vez foi 6 milhões e 600. A perspectiva desse ano está muito boa, porque nós estamos, junto com o Ministério, também a Embratur, através do presidente Marcelo Freixo, junto com o Convention Bureau, fazendo uma captação, e o Convention Bureau representa quase 80% das captações internacionais de grandes eventos, né? E na promoção também. Quer dizer, como o Convention faz a captação de eventos, a Embratur, que é a responsável pela promoção internacional, a gente trabalha praticamente junto, né, para mostrar o que o Brasil é. Então, assim, e o que o Brasil oferece. É um trabalho muito desafiador, porque o mundo inteiro faz a mesma coisa, procura cada um puxar a sardinha para a sua brasa, né, ou a brasa para a sua sardinha. Quer dizer, então, assim, o que acontece é que nós recebemos 6 milhões e meio, 6 milhões e 600, e esse ano, por exemplo, a perspectiva ela é muito boa. Até agora, nós já recebemos 4 milhões e 200 de janeiro até agora, até o Só mês de nesse maio, ano. só nesse ano. Então, a perspectiva do ministro Celso Sabino é que a gente consiga chegar nos 10 milhões. Eu acho que se nós chegarmos aos 9 milhões, nós já podemos soltar foguete, entendeu? Que nós Ah, teríamos aí conseguido um trabalho muito, muito bom, né, de resultado muito bom. hum, Isso, de certa forma, já consolida que nós estamos fazendo um dever de casa bastante interessante do ponto de vista nacional, né? Do ponto de vista nacional, vamos dizer, local, das cidades, dos estados, ainda a gente está, sabe, alguns estados estão indo muito bem, como o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, entendeu? Sabe, até a própria Bahia, né, tem feito um trabalho bastante interessante, mas ainda carece de outros estados, sobretudo dos municípios, porque o município ele é feito no município, o turismo é feito no município, não é feito no estado, né? Então, o município precisa, as cidades, os prefeitos, os vereadores precisam entender a importância que o turismo tem. E por conta dessa falta de conhecimento, muitos ainda ficam a desejar. Por isso que o Brasil não é o protagonista. Nós já tivemos no top 10, quer dizer, entre os 10 maiores eventos, captadores de eventos do mundo, no primeiro ano, né, lá em 2004, 2005, entendeu? Quando nós conseguimos chegar em sétimo lugar no ranking da ICA. A ICA é um organismo internacional que, vamos dizer, mensura cada cidade ou cada país na recepção de turistas. Naquela época houve um investimento bastante significativo, nós participávamos de 50, 60 feiras internacionais. O presidente era o Eduardo Sanovics, que fez um trabalho exemplar, né, presidente da Embratur, e aí nós conseguimos chegar nisso. Mas depois o orçamento foi minguando, e aí deixamos de participar, e hoje, enfim, ocupamos aí o 20º lugar. Quer dizer, nós caímos no ranking internacional. Estamos, de fato, num processo de crescimento, mas de recuperação, porque nós chegamos a ficar a configurar no 28º
27º lugar, depois de ter ocupado o 7º lugar no ranking internacional. Hoje isso está no processo, né? A gente está acompanhando o trabalho do presidente Marcelo Freixo, do ministro Celso Sabino, e a gente tem conseguido retomar a nossa curva de crescimento. Mas precisaria, sim, de um apoio maior das prefeituras, aí, dos vereadores, sobretudo, para colocarem o turismo com prioridade, que infelizmente não é. Né? Então, por isso que a gente não é protagonista, apesar de o Brasil ser um país espetacular, com inúmeros atrativos, as pessoas gostam de vir para o Brasil, quem vem não se arrepende, gosta de estar aqui, o brasileiro ele é receptivo, ele é carismático, o país é caloroso na tua recepção dos turistas, tem lugares espetaculares, tem uma história fantástica, tem natureza, que hoje é um item muito disputado internacionalmente. Para você ter Uhum. ideia, dos 20 maiores locais disputados mundialmente, entendeu? Quer dizer, destinos, né? Equipamentos que as pessoas procuram visitar, quase o 90% disso são equipamentos que a natureza ajudou. O resto foi coisa que Uhum. que o ser humano criou. Uma Torre Eiffel, que recebe 10 milhões de turistas, quer dizer, são coisas que foram construídas pelo homem. O resto, cerca de aí desses 20, 18 são tudo natureza, como Olha só. a cachoeira aí do Foz do Iguaçu, como Trilhas. Brotas, entendeu? Quer dizer, então, isso é, na verdade, o que a grande busca de turistas no mundo. E o Brasil é campeão nisso, porque o Brasil tem uma natureza exuberante. Você tem uma Mata Atlântica, você tem a floresta amazônica, você tem o Pantanal, quer dizer, você tem aí, como disse, o Foz do Iguaçu, que é um lugar disputado, é um dos principais lugares do mundo na recepção de turistas internacionais. Entendeu? Então, assim, o Brasil ele é privilegiado nisso. O que a gente precisa fazer? Ter políticas públicas específicas para isso. Precisamos divulgar melhor os nossos atrativos, participar melhor, de forma mais atuante nas feiras internacionais, nos eventos internacionais, para que a gente leve ao conhecimento do público final o que nós temos, né? E isso a gente deixou a desejar durante algum tempo e agora estamos retomando, mas ainda estamos engateando, né? Pra você tem uma ideia, nós recebemos 6, 7 milhões, a França recebe 80 milhões, a Espanha 70, os Estados Unidos 70, quer dizer, milhões de turistas. Agora você imagina o turista desse descendo no país e deixando o dinheiro, né? Dinheiro novo, né? Por isso que a gente fala que o turismo não tem contraindicação, porque acaba atraindo dinheiro novo para a cidade. Isso oxigena a economia, gera emprego. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não, legal. Você falou, lógico, em políticas de Estado, né? Políticas de governo, município, sem dúvida. Pelo que eu entendo, hoje tem, né, com o novo ministro, o governo, tem políticas e programas nessa linha, mas existe bastante demanda aí para que as cidades também trabalhem nesse sentido. Mas você falou em oportunidades que o Brasil tem. Agora, quais são os principais gargalos? Tá? Não é a ausência de políticos, mas o que é gargalo hoje? É infraestrutura, hotelaria? Você falar um pouquinho, né? Em linhas gerais, onde é que pega para não ter mais turista aqui no Brasil? Eu acho, por exemplo, a Copa do Mundo de 2014, ela foi muito benéfica para o país, né? Não vamos entrar no mérito da questão do como foi feito, como os gastos foram administrados. Mas os estádios de futebol, que foram 12, hoje são estádios muito bons, entendeu? Existe muita controvérsia e com muita razão quando você investe milhões num estádio e o estádio numa cidade que não tem time, nem time de futebol. Mas o fato é que o estádio está lá. Mas um ponto positivo que aconteceu, que tanto a hotelaria, quanto a gastronomia, quanto até mesmo os aeroportos, procuraram se adequar a isso, às exigências internacionais que a FIFA colocou, quer dizer, a qualidade dos serviços. Nos aeroportos, por exemplo, você tem hoje aeroportos que são belíssimos e com capacidade de receber grande quantidade de turistas, né? Todos os aeroportos das capitais praticamente foram reformados. Entendeu? E isso é um ponto positivo, porque você tem como chegar. As estradas aqui do sul estão, de certa forma, muito bem arrumadas, quer dizer, então você tem, para quem faz o turismo rodoviário, isso não tem grandes dificuldades, porque você acaba tendo acesso fácil. Na gastronomia, o Brasil hoje é uma referência mundial na gastronomia, por conta da tua história,
né, da própria influência africana, europeia. Então você tem gastronomia hoje no Brasil de tudo quanto é lugar. Você vai no sul, você tem comida italiana, você vai no Nordeste, você tem a comida nordestina, que tem uma influência africana muito forte, entendeu? Qualquer lugar que você vai, você tem uma gastronomia boa. Com relação à hotelaria, a hotelaria também se preparou muito. Hoje nós temos excelentes hotéis, as pessoas chegam, são bem recebidas. Quem chega de fora gosta de vir ao Brasil porque é bem recebida nos hotéis, nos restaurantes. Isso a própria, como fala, a própria Copa do Mundo contribuiu muito, porque aí os menus aí, os cardápios passaram a ser bilíngue, quer dizer, as pessoas têm acesso a uma informação de qualidade. Isso foi consolidado. Então o Brasil vamos dizer assim, 70, 80% preparado para receber eventos internacionais. Nós recebemos a Copa do Mundo, um elogio generalizado, fizemos o evento aí dos Jogos Olímpicos, aí, os Jogos Pan-Americanos, que foram também, Jogos Olímpicos também no Rio, que também foram. Nós não tivemos grandes problemas no Rio de Janeiro por causa dos Jogos Olímpicos, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro se preparou para isso. A questão da segurança é, sim, um calcanhar de Aquiles que a gente precisa melhorar, mas durante a Copa do Mundo, durante os Jogos Olímpicos, nós não tivemos grandes problemas. Quer dizer, temos recebido eventos internacionais de grande porte e o país tem mostrado que está apto a isso. O que a gente precisa é ter uma política pública para poder aprimorar nisso. O nosso gargalo, como você falou, eu acho que é a questão da política pública. É você ter o orçamento do Ministério do Turismo, o orçamento da Embratur descontingenciado, agora foi contingenciado mais um pouco, né? Então, assim, isso você acaba tendo um pouco recurso para fazer a promoção que o país precisa. E também na confecção de material, sabe, audiovisual. Nós, inclusive, essa semana vai acontecer um evento lá em Fernando de Noronha, eu vou ser um palestrante lá também, para mostrar para o pessoal da Embratur e também para o Film Commission, que está se consolidando no Brasil, uma rede brasileira de Film Commission, para que a gente, junto com o turismo e o audiovisual, consiga produzir materiais, entendeu? Que consigam mostrar ao público internacional e também ao público interno, doméstico, a importância que o turismo tem e os destinos maravilhosos que o país tem. Quer dizer, eu acho que o que falta para nós é uma coisa perene, não podemos ter uma política de governo, tem que ser uma política de Estado, daí a importância que o governo do momento prestigie as instituições, porque a gente continua, mas o governo muda. Aí vem outro governo que não interessa pelo turismo, joga tudo no lixo e, ao contrário, às vezes até de forma negativa, joga pedra naquilo que o governo anterior fez. Quer dizer, é uma coisa ruim que no Brasil não pode acontecer. Se o setor tiver força, musculatura e resistência, quem estiver no governo vai ter que dar sequência nas políticas públicas que foram iniciadas no governo anterior. Então, isso eu acho que é um problema que acontece muito, sobretudo nas prefeituras. Entra um prefeito que gosta de turismo, ele prestigia. Entra o outro que não gosta, detona o que o outro fez. Quer dizer, isso não pode acontecer se nós quisermos ter uma linha ascendente, sabe, dos nossos objetivos. Então, assim, eu acho que esse seria uma dificuldade maior. Do ponto de vista da estrutura, eu acho que a gente está caminhando bem, por conta até desses grandes eventos que nós realizamos. Deixou um legado importante, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, até os Pan-Americanos, deixaram legados importantes. A população começou a entender um pouco do que é o turismo. O governo, aí eu falo, governos, é que precisam ter um pouco mais de consideração com o setor. O setor, a iniciativa privada faz o seu dever de casa, constrói hotel, investe em restaurante, corre riscos grandes, porque quem corre o risco é o empresário, entendeu? Só que assim, na hora que ele precisa, o governo às vezes falha, entendeu? Então assim, a gente tem nisso talvez o nosso maior gargalo, entendeu? Para que a gente seja competitivo, né? Agora, o Brasil ele tem característica para isso, tem condição, tem história, tem cultura para isso, tem equipamentos para competir de igualdade. O que a gente precisa é ter essa política pública para poder divulgar e manter um trabalho que é feito já há muitos anos
pelo governo que passou, pela iniciativa privada e tudo mais. Eu acho que esse é basicamente as nossas dificuldades, né? Convencer, sobretudo os prefeitos, da importância que o turismo tem na geração de tributos, negócios e também na geração de empregos no município. Como é que se faz uma divulgação no exterior? Quer dizer, né, advertising, são nas televisões ou agora via redes sociais. Quer dizer, vamos dizer, eu tenho muito dinheiro e quero me expor, né, quero né, ter um programa, né, de comunicação no exterior. Como é que se faz isso? Só curiosidade. Se um governo está totalmente direcionado para isso. Bom, são várias as formas, né? O que a gente tem usado bastante é a participação de feiras. Eu acho que feiras específicas, né? Você tem feiras, por exemplo, internacionais, que acontecem nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em vários lugares. Feiras tradicionais de turismo, onde você chega lá, você apresenta o que você tem para outros destinos e também para os visitantes da feira. Quer dizer, essa é a maneira, vamos dizer assim, mais usual, né? Mas a gente precisa inovar nisso. Você não pode só participar de feiras do setor. Você pode participar de uma feira, por exemplo, automobilística. Mas o que tem a feira automobilística a ver com o setor de turismo? O público que frequenta uma feira automobilística, o público final, ele é consumidor também. Ele vai consumir turismo, e ele, se ele vê lá, receber um folheto que o Brasil tem um lugar maravilhoso, tem uma gastronomia, tem isso, tem hotel, tem avião regular, tem isso. Ele, poxa vida, eu vou comprar meu carro aqui na feira, mas na semana que vem eu vou pegar minha família e vou para o Brasil. Então eu acho que a gente precisa variar nisso. Além disso, você tem os meios hoje, muito do LinkedIn, você tem outras formas das mídias sociais, de você fazer essa divulgação. Tem a divulgação que você já fizemos isso em metrô, em Tóquio, em Nova York, entendeu? Em que você está ali passando, todo mundo olhando um banner, um folder, um painel do Brasil, alguma coisa assim. Quer dizer, você tem também fazer press trip, quer dizer, você consegue trazer jornalistas especializados para conhecer lugares que deu interesse. Então você leva ele para São Paulo, leva ele para o Rio de Janeiro, leva para Belo Horizonte, leva para Salvador, leva para Natal, pega esses 30, 40 jornalistas e eles vão divulgar isso nos seus países. Pega um jornalista de cada país e ele vai divulgar o A gente faz uma Brasil. tour no Brasil e vê todo o potencial. A hora que ele chegar no teu país, ele vai escrever uma matéria, vai fazer fotografia e vai divulgar. Olha, eu estive no Brasil fazendo isso, fazendo aquilo. Outro ponto é falar com as grandes operadoras de turismo mundial. Quer dizer, você vai fazer uma participação numa feira em Londres, que é onde acontece uma das maiores feiras de turismo do mundo. Quer dizer, você pode, paralelamente, ou nos dias da feira, você pode fazer um evento paralelo. Quer dizer, chamar todos os grandes operadores mundiais que estejam nesse evento para participar de um petit comitê ali. Vamos fazer um evento paralelo, entendeu? Um jantar, ou um show, ou seja lá como for, e vamos trazer esses operadores. E nesse momento a gente vai pegar e demonstrar para esses operadores, que são as operadoras, são aqueles que vendem os pacotes para as agências de viagem, que por sua vez vendem para o consumidor final. Então, assim, para esses operadores, a gente faz eventos também paralelos. Tem milhões de formas de você fazer uma divulgação do país, entendeu? Para que você consiga captar turistas para que venham aqui passar suas férias, ou até mesmo, convence como é uma entidade de negócio, também a gente fala de negócio, vem para o Brasil fazer o teu negócio e a gente procura assessorar isso, porque através de um negócio você também está, né, o turismo hoje não é. As pessoas têm uma visão, sabe, presidente Dausch, de que turismo é praia e montanha, e não é só isso. Turismo hoje impacta em mais de 500 itens do KNAI, quer dizer, você pode, por exemplo, você faz um evento médico, você faz um evento religioso, vai falar, mas eu vou lá rezar, entendeu? Então, você está fazendo turismo também, porque você vai rezar na cidade, você vem para Aparecida, por exemplo, que recebe 14 milhões de turistas por ano, Aparecida aqui no estado de São Paulo, entendeu? Recebe 14 milhões de turistas por ano, o cidadão vai para lá, vai com a família, ele vai fazer a sua penitência lá, mas ele vai consumir no restaurante, ele vai ficar hospedado, ele vai ficar mais dias na cidade, vai visitar algum local atrativo na cidade. Quer dizer, enquanto isso, ele está distribuindo renda, que é um outro grande fator do turismo, né? O turismo ele distribui renda, ele não é centralizador, não é concentrador de renda, ele distribui renda.
Entendeu? Então, assim, são todos esses mecanismos que nos auxiliam no crescimento desse setor que é fundamental para um país como o Brasil. Entendeu? Quer dizer, nós temos uma natureza exuberante, com tudo que todo mundo inteiro quer, o que a gente precisa é mostrar mais a Amazônia, mostrar mais as nossas praias, né? E, logicamente, mostrar a nossa gastronomia também, que é um atrativo turístico. Muita gente viaja hoje para conhecer uma vinícola, né? Muita gente vai para a França para visitar uma vinícola, vai para a Itália comer uma pizza diferente, vai comer um prato diferente, entendeu? Sabe? E o Brasil hoje ele tem, por conta da sua colonização, essa miscigenação que a gente tem, gente do mundo inteiro. Você tem comida árabe, você tem comida japonesa, você tem comida francesa, mexicana, italiana, sabe? Então isso, e o brasileiro muito esperto que é e muito adaptável, ele acaba se aperfeiçoando num determinado item. Quer dizer, o cara às vezes não é italiano, mas ele faz uma pizza melhor que a Itália, porque ele vai lá, ele vai estudar e tal. E você hoje, você sabe, São Paulo, por exemplo, tem uma afinidade de pizzaria, sabe, com gosto para tudo quanto é gosto. Quer dizer, Fantástico. o cidadão que vem para cá, né, ele vai. Fora a comida também africana, africana que tem uma influência, né? Falam que a feijoada, por exemplo, é mineira, mas tem uma influência de tudo um pouco, né? Aham. A comida, por exemplo, aí, frutos do mar. O Brasil hoje tem essa costa de 8.000 quilômetros aí, uma coisa enorme, né? Em que você vive do pescado, né? Então, você, Hum. através disso, você tem hoje restaurantes especializados em frutos do mar. Quer dizer, tudo você acaba fazendo isso. E isso é geração de negócio, é geração de emprego, é geração de renda e distribuição de renda também. Os prefeitos, de maneira geral, não possuem os conhecimentos básicos como funciona o turismo e como poderia contribuir para o desenvolvimento econômico da sua cidade. Caberia ao Ministério, às secretarias estaduais de turismo fazerem um trabalho de sensibilização. E aí eu já emendo logo com o Convention Bureau, que tem essa função também. Então, se você pudesse falar sobre, né, qual que seria um papel de um prefeito de um estado e quero crer que o Convention Bureau está muito ligado com isso. Então, acho que essas duas questões você poderia falar um pouco sobre isso. Esse é um fato, sim, que os prefeitos não têm esse conhecimento. O nosso telespectador aí, ele tem razão no que ele coloca, e é um dos nossos gargalos, né? Você tem que convencer o prefeito, entendeu, de que o turismo é importante. E nós temos aí 5.500 municípios e a maioria, acho que não tem 10% disso que tem secretaria de turismo. Então, é sim um convencimento disso. Hoje a gente tem várias frentes. Eu acho que o Ministério tem feito isso, tá? O Ministério do Turismo tem feito, falado muito isso. A gente tem que reconhecer o trabalho sempre louvável aí do próprio ministro, que é lá, do Pará, né? Ele vai fazer a COP30 agora aí, entendeu? Que é um evento importantíssimo. E ele está com essa bandeira, né, de fazer isso. Nós temos também um outro setor, que é a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que tem feito um trabalho também muito grande. E lá dentro da confederação, nós temos uma pessoa, que é a Marta Feitosa, que é uma turismóloga excepcional, junto com o Mário, gente de primeira ordem, entendeu? Gente espetacular, que tem falado junto isso aos municípios. E o Convention, nós até estamos agora finalizando uma parceria com a CNM, entendeu? Para que a gente consiga colocar essa pauta dentro das prefeituras. O Convention Bureau, por sua vez, com 140 municípios, para você ter uma ideia, grande parte hoje dos secretários municipais de turismo são egressos aí do Convention Bureau, entendeu? Grande parte. Me recordo quando criou-se a Embratur, a Janine Pires era a secretária executiva do Convention de Recife. E o Eduardo Sanovic, assumindo a presidência da Embratur, acabou chamando a Anisa, aí a Janine Pires para participar. E trouxe uma série de pessoas que participavam de Convention Bureau para integrar os quadros da Embratur. Isso já foi já é o sinônimo de um grande reconhecimento. E isso se perdura até hoje. Grande parte hoje das pessoas que participam hoje da Embratur, do Ministério, já participaram, já presidiram o Convention Bureau, já participaram como representantes, como funcionários, colaboradores de Convention Bureau. A par disso,
nós continuamos fazendo trabalho. O nosso meio, por exemplo, compõe também os municípios. E a gente está toda hora, olha, com atenção com o turismo, presta atenção. E uma coisa que a gente fala é que isso também não deve ficar só na conta do prefeito. A gente deve falar isso para os vereadores. Vários conventos birôs, quando se aproxima aí período eleitoral, procuram fazer eventos, né, de sensibilização com os vereadores e com os candidatos. Isso, candidatos, né? Candidatos a prefeito, candidatos a deputados, candidatos à própria vereança dos municípios. Então a gente procura fazer esse trabalho, sim. Mas é um trabalho de convencimento, né? É um trabalho que demanda tempo, não é um trabalho que você consegue, mesmo porque você tem recursos que são limitados. Isso também demanda custos, mas que a gente tem feito, sim, esse trabalho de divulgação, de sensibilização, de mostrar para os vereadores a importância que o turismo tem, para que eles, caso eleitos, ou mesmo sendo já eleitos, para que eles convençam os seus prefeitos a fazer esse trabalho. Hoje mesmo, eu me atrasei um pouquinho, porque eu queria exatamente fazer uma reunião com o pessoal, com vereadores aqui da cidade onde eu moro, que é Ribeirão Preto. Então, assim, a gente fala, olha, a importância do turismo, a importância disso, temos que investir nisso, o prefeito tem que entender, né? Aqui no caso de Ribeirão, a secretaria aqui de turismo é turismo, cultura e turismo, entendeu? Sabe? Mas herdou um orçamento muito pequeno, tal, a gente consiga fazer alguma coisa. E o turismo é uma atividade pragmática, né? Não é uma entidade, não é um segmento, vamos dizer assim, que ande sozinho a despeito do que se fala. Não, o turismo anda sozinho. Anda sozinho, mas ele poderia andar melhor se tivesse um apoio mais significativo dos órgãos públicos, coisa que muitas cidades não têm. O orçamento é zero, entendeu? Tem potencial, tem condição, entendeu? Tem, às vezes, a natureza já foi generosa, mas aproveita muito pouco isso, entendeu? E não sabe, realmente o político, às vezes, ele não sabe aí o potencial que o setor tem naquilo que pode trazer de negócio, né? Como eu já disse, tenho dito, que Gramado, por exemplo, 80% da receita do turismo, aliás, da receita tributária do município é oriunda do turismo. Quer dizer, você tem outras cidades, como Brotas, como outras cidades, principalmente as cidades litorâneas, que já têm uma tradição no setor de turismo, já sabe o quanto que o turismo é importante naquilo. Só que você tem uma cidade litorânea. As demais acham que turismo, eu não tenho praia, eu não tenho montanha, então eu não posso fazer turismo. Isso é um equívoco grosseiro, entendeu? E que a gente precisa convencer o político, que na verdade eles são os nossos representantes, de que o setor pode ser muito benéfico para a cidade, entendeu? Para o destino, com arrecadação de tributos, geração de empregos, etc. Queria comentar sobre parques aquáticos nas praias, rios e represas brasileiras. Por que esse mercado não é tão explorado, se realmente não é explorado? Os parques, assim, é que isso tem mudado um pouco, sabe, William, né? Se você pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, você tem ali todo o setor daquela parte nova que foi recuperada, onde você tem o aquário, né? O grande empresário carioca, que é o Sávio Neves, é uma pessoa muito dedicada a isso. E ele tem feito um trabalho, colocou lá agora a Roda Gigante, que é considerado um parque também, né? Então, o William está fazendo um paralelo que o parque poderia estar junto às praias. Eu acho que o parque ele é importante porque às vezes você pega um momento, como também o turismo de negócio, como o turismo de eventos, né? Mas você chega na época da temporada, você tem uma demanda enorme, as praias ficam lotadas, falta água, falta até tudo, falta saneamento básico, etc. E aí chega no resto do ano, chega em julho, por exemplo, é frio, então você não tem o que fazer porque a água está fria, as pessoas não vão para a praia. Poderiam continuar indo, porque você teria aí os parques que poderiam estar estando em atividade, poderiam estar recebendo esses grandes, esse volume de turistas num período de férias escolares. Isso está sendo mudado, a gente tem feito muito isso. Algumas cidades do litoral têm construído também, além dos parques, têm construído centro de convenções para receber eventos, né, de toda a ordem de negócios, ordem, congressos médicos, etc. Tá? Mas se você pegar, por exemplo, outras cidades, como o mesmo exemplo de Gramado, eles estão criando vários parques lá em Gramado. Quer dizer, uma cidade que nasceu por causa do frio. Hoje você vai lá no verão e tem um parque
específico de neve, lá, que, Snowlands, lá, que você consegue esquiar durante o verão. O sol lá fora fritando coquinho e lá dentro com frio danado, e você esquiando. Quer dizer, tá diversificando a sua atividade para que não fique só focada no frio, né? Na montanha, na lareira. Então, você vai para a praia, por exemplo, hoje você começa a ter parques, né? Fortaleza tem parque, né, disso. Aqui no interior de São Paulo, vários, né? Aqui, Itatiba, Vinhedo, perto de Campinas, você tem ali o Etnóide. Olímpia agora com crescimento enorme, né? Olímpia começou pequeno, tivemos aí o Benito, que infelizmente faleceu agora há pouco tempo, foi um dos precursores, sabe, dos baluartes do desenvolvimento de Olímpia. E a Olímpia hoje é um fenômeno. Você tem um prefeito lá, por isso que eu te falo, você tem um prefeito que Focado nisso. investe no turismo, entendeu? E o resultado vem, entendeu? Não tem como não vir, ele vem. É um investimento seguro. Quer dizer, hoje você tem o Olímpia investindo na construção de um aeroporto, um parque de hotelaria enorme, tem hotel lá de 1.000 quartos, entendeu? Quer dizer, então você consegue, mas você precisa ter uma política pública para isso, você precisa ter um prefeito, uma cidade, vereador que pense em alternativas e respeite de maneira inteligente isso que pode carrear por conta de um bom investimento feito no setor de turismo. Então, Olímpia, por exemplo, é esse resultado. Brotas, há anos atrás, aí não era nada. Aí o prefeito lá foi lá e resolveu investir no turismo. Hoje, Brotas é uma referência. Quer dizer, a natureza foi generosa com Brotas, tem cachoeira, tem águas limpas, etc., mas precisa daquele investimento Para público aproveitar isso, né? para aproveitar o que a natureza nos brindou, né? Então você tem essa condição. Então o William realmente tem essa condição. Eu acho que o Sindepat, que tem feito isso, trabalhado muito nisso, que é o sindicato dos parques e tudo mais, hoje ele está no Brasil inteiro, tem feito é parceiro nosso aí dentro do Conselho Nacional de Turismo. Tem lutado também por trazer equipamentos com custo mais em conta, com isenção de tributos, né, para poder importar equipamentos, para poder fazer isso. O próprio Sávio fez agora, lá próximo ao Rio de Janeiro, um grande, sabe, parque, só que é parque dos dinossauros. Quer dizer, é feito na montanha, entendeu? Longe da praia, quer dizer, e você acaba tendo uma opção de lazer mesmo em época que você não tem verão, que você não tá indo na praia, em outras épocas do ano, entendeu? Então, o Sindepar tem feito um trabalho exemplar nisso, entendeu? E a gente tem participado de forma efetiva nisso. A minha questão é, existe hoje assim, um arcabouço de formação, escolas técnicas, até de graduação, nessa linha que também talvez dê um up, né? Quer dizer, todos essa mão de obra que vai trabalhar, né? Ela é, claro, capacitada, aprende, mas sem dúvida existem uma série de conceitos, né? Uma série de técnicas, formas de portar. Então, assim, existe uma rede de formação em turismo, qualquer que seja o nível, né, mais simples, ou gerentes de hotel, etc. Se eu quiser me formar em turismo, por exemplo. Você veja bem como é que é a importância de você ter uma. No Brasil, a gente é muito dependente das coisas estatais, né? Se você tem uma boa visão, você acaba desenvolvendo e tal. E, infelizmente, por conta desses altos e baixos, a gente às vezes amarga alguns retrocessos, né? Nós tivemos, quando houve a abertura de cursos de turismo, uma proliferação de cursos de turismo no Brasil inteiro. Pra você ter uma ideia, Ribeirão Preto chegou a ter 7 faculdades de turismo. E hoje não tem nenhuma, né? Então, a gente agora tem o Instituto Nacional que está vindo aí, que nós estamos lutando para que tenha uma cadeira lá, na grade, lá uma faculdade de turismo, para formar essa demanda. Eu vejo que nós estamos vivendo agora um novo momento, entendeu? Por conta de todo esse crescimento que está acontecendo, e isso é real, a gente começa a perceber que algumas faculdades começam a fazer análise de ter de a reabertura do curso de turismo. Hoje você tem muito pouco no Brasil. Você tem a Embi Morumbi, que é a tradicional que se mantém, foi a primeira pioneira e hoje continua.
entendeu? Algumas faculdades de turismo estão sendo reabertas, mas ainda demanda, porque você um curso de turismo vai demorar 3, 4 anos para você formar essa turma, entendeu? Hoje você tem uma formação muito boa através do Senac, que tem falado um pouco sobre, muito sobre isso. O Sebrae tem feito um trabalho muito grande. O Ministério do Turismo abriu agora frentes para você qualificar pessoas, falar o inglês, né, do turismo, preparar as pessoas para arrumar cama, para fazer planejamento. Então você passa a ter isso com importância, né? A própria Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo abriu lá uma academia para tratar disso, para, vamos dizer, orientar e formar mão de obra, porque a pandemia também causou um problema muito sério, porque fechou tudo, fechou hotel, fechou tudo, as pessoas tinham que se virar, entendeu? E o que aconteceu na prática? As pessoas foram criar a sua própria empresa, criaram a sua microempresa, e o setor de turismo ficou sem mão de obra. Então, passamos esse período pós-pandemia, tem sido uma dificuldade, porque você não tem mão de obra, sabe? Formada com condição de você empregar essas pessoas que você treinou lá atrás e que hoje são empresários, viraram microempresários, não querem mais voltar a trabalhar no setor. Então você tem um hotel, por exemplo, e você não tem funcionário. Então, precisa formar a mão de obra nova através do Senac, através do Senai, através até do próprio Sebrae, com os cursos de que o Sebrae sempre faz e orienta e tudo mais. As entidades estão fazendo isso, o Ministério do Turismo fez, como eu disse agora também, a própria Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, através do secretário Roberto Lucena. Então, criaram essa academia aí para poder formar nova mão de obra, entendeu? Então, o Brasil hoje está passando uma dificuldade por questão da mão de obra. Tem mão de obra sendo procurada e hoje tem hotéis aí procurando, né? Hoje está gerando muito emprego porque está precisando, ele está à busca de mão de obra especializada e que não tem. Quem tem ainda consegue ter o emprego aí nos hotéis, nos restaurantes, nos bares, nas agências de viagem, nas operadoras, entendeu? No centro de convenções, que precisa de gente especializada. E isso o setor está contratando gente para isso. Você falou de alguns países, citou números da França, Torre Eiffel, e aqui tem uma pergunta interessante. No Brasil, fazemos pesquisas comparativas de práticas adotadas, por exemplo, Espanha, França, Estados Unidos, Argentina, na atração do turista estrangeiro, benchmarking? Tem. O Convention Bureau já fez um benchmark no passado e a gente até está estudando um trabalho novo agora na captação de novidades. No passado foi muito específico para isso, porque a gente precisava saber como é que funcionavam os Convention Bureaus no mundo inteiro. Fizemos um trabalho, foi exemplar, isso gerou um livro que para nós é uma bíblia, né? Quem vai ter um Convention Bureau, você tem ali um passo a passo, como é que você faz, como é que os outros países fazem. Nós fizemos isso. Foi o único trabalho assim expressivo que eu acho que foi feito nos últimos tempos. Agora nós estamos com um projeto novo também de capacitação, entendeu? De fazer um benchmark, né? E esse benchmark é parceiro, que é um dos meus trabalhos que eu vou fazer agora lá em Fernando de Noronha, em parceria com o Film Commission, entendeu? Para que a gente leve empresários do setor para Hollywood, onde nós vamos entender como é que funciona o cinema nos Estados Unidos, na Califórnia e tudo mais, para que a gente consiga trazer isso. A gente faz esse trabalho, né? O Convention tem feito de maneira bastante sistemática como é que os países fazem isso. Quando a gente vai para as feiras, a gente vai para aprender e vai para ensinar. Geralmente a gente aprende mais do que ensina, entendeu? E temos procurado ver o que os outros países estão fazendo. Então, agora, por exemplo, foi criado aí o observatório, várias cidades têm já criado os observatórios do turismo, e uma das finalidades exatamente é isso, é mensurar e analisar procedimentos de visitante que vem, tanto o visitante que é internacional, estrangeiro, como o visitante doméstico. O que ele tem de gargalo, o que ele acha ruim, o que ele acha bom, por que ele veio, como é que ele ficou sabendo, sabe, do Brasil, por que ele veio para cá, sabe, procura praticamente passar um raio-x do que aconteceu com aquele país ou com aquele visitante para ter o sucesso
que no caso o país tem e por que que aquele estrangeiro veio para o país. Então você mapeia um pouco isso, só que assim, esse tipo de trabalho é um trabalho exaustivo, ele precisa ter sequência, ele não pode começar e parar, que é o nosso mal. A gente começa a fazer um trabalho maravilhoso, aí passa 2, 3 anos sem fazer, depois volta a fazer, entendeu? Sabe? Aí, porque depende, às vezes, de recursos que as entidades não têm. Quer dizer, você tem uma entidade que vive de mensalidade, como o Convention Bureau, vive de mensalidade e tal, e às vezes é pouca. Você tem uma energia enorme, você tem um volume de ideias maravilhoso, mas você não consegue realizar por conta de falta de recursos. Eu acho que recurso do governo federal tem, acho que é dever do governo federal investir nas instituições, porque às vezes fala, mas o dinheiro é nosso, o empresário que gerou o recurso, o empresário que pagou tributo. Então, esse recurso tem que vir para nós. E o dinheiro que vem para o turismo é um grande investimento. Ele não é um dinheiro jogado fora. Ele é um investimento. Falta falar de Gramado, quer dizer, hoje você vê o Rio de Janeiro, o Gramado, quer dizer, a quantidade, o prefeito Eduardo Paes faz um evento lá, traz a Madonna, traz não sei quem, olha quanto que vem de dinheiro, gente de fora da América do Sul, às vezes, para participar de um evento. Essa pessoa vem para cá, vai gastar na gastronomia, vai no hotel, não sei o quê, e na hora que ela está pagando a sua conta no hotel, tem um percentual ali que é tributo, que volta para o governo. Quer dizer, o governo investe, mas ele tem certeza que o retorno é certo. Entendeu? Um bom investimento, você vai ter um retorno. Então, é necessário, no caso das pesquisas, que é um dos nossos calcanhares de Aquiles, né? É a ausência de grandes pesquisas que sejam frequentes, que sejam perenes, entendeu? E que façam esse tipo de trabalho que o nosso telespectador aí está colocando, entendeu? Então, eu acho que isso é um dos problemas que a gente tem e que precisam ser sanados, entendeu? Acho que tanto os convênios do Biro sabem disso, procuram fazer isso, monitoram, na medida do possível, os eventos que acontecem, para que possam, através desse mapa, né, de situação, você poder falar, ó, nosso gargalo está aqui, nós precisamos investir mais na promoção, nós precisamos investir mais nesse país porque está mandando mais gente para cá. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, a Argentina é o país que mais manda turista para o Brasil. Vamos investir na Argentina, entendeu? Porque o argentino vem para cá, o dinheiro dele é tão bom quanto qualquer outro, entendeu? Então ele vem, ele vai gastar nas praias, vai gastar nos negócios, vai se hospedar, vai consumir gastronomia, entendeu? E Estados Unidos da mesma maneira, enfim, isso tem que, através dessas pesquisas, você identificar quais são as nossas aflições, os nossos gargalos, né? O que o cara vem, que ele acha ruim, o que ele achou bom. Aquilo que foi bom a gente mantém melhor, aquilo que foi ruim a gente procura rever pensamento, postura, procedimento, para que a gente consiga atender de maneira mais produtiva o nosso visitante. Na linha que você falou de Argentina, etc., tem uma pergunta interessante. Existe uma interação entre o Brasil e países vizinhos no sentido da atuação integrada de pacotes transnacionais? Poderia existir, existem, quer dizer, o potencial existe, né? Um estrangeiro vem da Europa, poderia fazer, né? Não ficar só no Brasil, só na Argentina, imagino, né? A Embratur, a gente elencou os países prioritários, né? Então, quais são os países prioritários? São aqueles que vêm mais com frequência para o Brasil. E a gente, no caso daqui da América do Sul, é importante que a gente tenha uma boa. Os conventos birôs, eles têm uma relação institucional com outros conventos birôs, né? Então, o Convention Birô de Buenos Aires, o Convention Birô de Santiago, né, de Montevidéu, né, de Assunção, a gente procura ter uma relação de cordialidade e tudo mais. É claro que interessa, por exemplo, você pega um grande evento, você pega um show internacional, o artista vem para cá, ele vai, vou fazer um show no Rio de Janeiro, vou fazer outro em Porto Alegre e o outro vou fazer na Argentina, né? E É, vice-versa. Então isso acontece, não é uma grande, porque na verdade você está disputando o mercado, né? você perde Então, respeito, não é uma mas não oportunidade. existe, eu acho que nesse caso, o sol é para todos. Eu acho que se a gente está trazendo um artista, que uma vez nós vamos trazer o Pavarotti para cá, ele ia fazer um show em Buenos Aires, depois ele faria um show em São Paulo, em Belo Horizonte e tudo mais. Isso para nós era bom, porque minimiza custos, né? Ele vinha aqui só para fazer um show em São Paulo, ou só no Rio de Janeiro, ou só em Belo Horizonte, ou enfim, outra capital.
né? Quando ele vem para cá com um avião, então o custo do deslocamento de equipamento, porque esse pessoal vem, eles trazem equipamentos deles todos, a banda, a orquestra, os equipamentos, caixa de som, eles não vão correr risco de colocar uma caixa de som que eles não conhecem, equipamentos, técnicos de som. Então ele vem para Rio Grande, vem aqui para a Argentina, daqui da Argentina para Porto Alegre, é perto, entendeu? Então o custo é menor. Então isso acabou minimizando um custo do artista para vir para cá, de um show, etc. Né? Então, isso acontece, mas não é frequente a gente ter esse tipo de. Vamos fazer, ó, o turista vem para cá e daqui ele passa uma semana no Rio, depois uma semana em Porto Buenos Aires, Alegre, depois vai para Buenos Aires. Não é normal, não é comum, mas já aconteceu sim. Não estamos não, tá fechados bem. a isso, não. Isso é possível de acontecer sim. Queria deixar a palavra para você, o tempo que você achar necessário, para alguma coisa que nós não comentamos, alguma coisa que você queira antecipar, qual que é a estratégia para os 5 anos, alguma coisa que você queira compartilhar conosco aí. Fique à vontade. Eu queria reforçar, obrigado, primeiro agradecer aí e reforçar o convite, presidente Ronald Rocha, que é importante a gente ter essa condição. Você tem um público extremamente seletivo e são pessoas, são investidores, empresários, entendeu? E a ideia é que se sensibilize com o setor de turismo, qual é um grande investimento. E o Brasil tem uma janela de oportunidades enorme para isso. Ainda a gente está engatinhando nessa setor do setor de turismo. Acho que o Brasil tem o seu PIB hoje aí na faixa de 8% do PIB, né, do turismo. A gente pode sim chegar a dar 15%. E isso, olha só, é dobrar o que a gente faz hoje e ainda ter condição de fazer muito mais. Então, é Aham. fundamental que o empresário, o investidor, ele olhe o setor de turismo, não só de praia e montanha. Turismo é negócio, isso é turismo de saúde, turismo de eventos, sabe? São grandes negócios que você pode fazer e com isso você tem toda uma infraestrutura de apoio a esses grandes eventos. Se você não tiver um centro de convenções, se você não tiver uma boa hotelaria, você não tiver um bom restaurante, bons acessos, companhias aéreas, entendeu? Que facilitando esse deslocamento, a gente acaba não colocando, né? Acaba perdendo o time. Um ponto que eu gostaria também de discutir conosco, com vocês, é o nosso custo Brasil, né? A gente é uma carga tributária muito forte, entendeu? E isso faz com que a gente tenha muitas dificuldades. Quer dizer, o Brasil é um país continental e precisa do transporte aéreo, né? E um bom transporte aéreo é fundamental na oxigenação de todos esses destinos que a gente tem no Brasil inteiro. E você não consegue fazer um deslocamento se você não tiver o transporte aéreo seguro, com condição financeira, com condição de bilhetes aéreos, num custo que seja razoável. Quer dizer, hoje você tem aí a companhia aérea cujo custo do custeio da sua manutenção é o querosene, é o combustível, quer dizer, quase 40% do custeio de uma companhia aérea é combustível, quer dizer, o Brasil sendo um país que tem autossuficiência na produção de petróleo, é inconcebível que você tenha um custo de petróleo, de combustível de querosene, de aviação, etc., altíssimo, e que impacte tanto aí no transporte aéreo. A gente já sofre com todo o processo do equipamento, as peças que são todas em dólar, entendeu? Mas a gente precisaria rever muito isso. Acho que esse é um ponto que passou batido e que a gente não mencionou. A par disso, e também para finalizar, nós tivemos esse ano, por exemplo, uma alta de mais de 6% em relação ao mesmo período de 2024. Hoje nós tivemos aquele período aí quase 55 bilhões de reais em faturamento. Só para o empresário que esteja nos vendo aí, né, nos vendo e assistindo. E no primeiro trimestre desse ano nós tivemos 81 milhões de atração de investimentos internacionais, 81 milhões de dólares, 81% superior aos 3 primeiros meses de 2024. Quer dizer, então, isso demonstra que o setor ele está precisando, está Está enorme. recebendo investimento. Né? Gastos de Uhum. estrangeiro foram quase 3 bilhões e 100 bilhões de dólares nesse período aí de janeiro a abril de 2025, isso só esse ano. Você imagina se nós fizermos uma política pública legal de promoção, de divulgação, esses números a gente pode, vamos dizer, sabe, maximizar e trazer muitos benefícios para o setor de turismo. Novamente, muito obrigado, Márcio. Queria também agradecer aqui o patrocínio da Micropower.
o apoio educacional da FEComércio e o apoio institucional do MS Competitivo, o BQ, Excelência Santa Catarina e da ABQ. Abraço, tchau, tchau.